Nas últimas 8 temporadas da Maldição de Oak Island, todos viram que, ao passo em que os irmãos Lagina e sua equipe iam fazendo várias e várias descobertas que sugeriam que algo super importante acontecera em Oak Island, algo que poderia reescrever a história como hoje a conhecemos, estava próximo de ser descoberto. Descobertas que indicam que ainda existe algo de grande valor escondido nas profundezas do famoso Poço do Dinheiro. Hoje, vou trazer para vocês os 10 principais achados que os Laginas fizeram até o momento e que indicam que estão mais próximos do que nunca de obterem respostas. Então, sem enrolação, na 8ª temporada, enquanto Jack Bagley e Gary Drayton estavam procurando por evidências no lote 15, que fica entre o pântano e o Poço do Dinheiro, eles acabaram fazendo uma grande descoberta. Com o detector de metais, eles ouviram um forte sinal e, ao cavar, eles encontraram algo impressionante, que segundo Gary, parece ser uma moeda super antiga. Os dois então ficaram super felizes. Análises feitas pelos especialistas em moedas raras e antigas, Sandy Campbell, revelam que claramente é uma moeda chinesa que pode ter mais de 1.300 anos. A equipe então fica super surpresa com o achado. Enquanto escavavam nas proximidades da fronteira sul do pântano em forma de triângulo, também na 8ª temporada, Billy, Doug Crowell e outros membros da equipe fizeram uma descoberta muito inusitada. Eles encontram algo ao passo em que cavam e param as escavações para checar. Como de costume, todos ficam olhando apreensivos, e após retirar o barro que está em volta, eles observam que encontraram um estranho pedaço de madeira lapidada. Na verdade, é o primeiro pedaço de madeira que a equipe descobriu que poderia ser realmente algo extraordinário. Todos chegam no local para vislumbrar o achado. Ao analisar, Gary Drayton conclui que parece ser um corrimão de um grande navio. Mas o que? Um corrimão de um navio encontrado no pântano em formato de triângulo? Será que a equipe finalmente encontrou o paradeiro do navio? Analisam mais a peça e conseguem observar várias marcas que podem indicar o local aonde algumas outras peças se encaixavam. Ainda na temporada, eles aplicam o teste de carbono na madeira, e os testes provaram o quão importante de fato foi o achado que poderia ajudar a resolver um mistério. As análises científicas demonstraram que se tratava de um achado datado entre 660 a 770 d.C. No momento desses resultados, todos ficam rindo de felicidade. O que raio será que ocorreu nessa ilha? Enquanto buscavam por pistas no lote 8, durante a 5ª temporada, Gary Drayton e Rick Lagina descobriram um objeto que sugere que eles poderiam estar próximos de algo fabuloso. Ao soar o detector de metais, Rick escava algo impressionante. Parece ser um broche com alguma pedra preciosa com várias facetas. Encontraram uma joia. Para Rick, que sonhava em encontrar um tesouro em Oak Island desde sua infância, era algo que ele tinha que compartilhar imediatamente com o Marty e os outros da equipe. Eles então vão correndo e mostram o achado. Todos ficam impressionados e Marty até faz uma dancinha. Esse teria sido o primeiro tesouro real descoberto por eles. Na primavera seguinte, eles levaram o achado para ser analisado pelo renomado gemologista Charles Lilton Brain, no Alberta College of Art and Design. Ao analisarem a gema no microscópio, eles puderam ver que as facetas não se encontram perfeitamente, e isso indica definitivamente que se trata de algo feito à mão e que não é moderno, com no mínimo 500 anos. E ao analisar mais um pouco, descobrem se tratar de uma pedra preciosa, mais precisamente uma pedra granada. Mas um broche de pedra preciosa, encontrado em Oak Island com 500 anos ou mais? Pode não ser tão antigo quanto a moeda chinesa ou o navio encontrado no pântano, mas é algo super interessante porque de fato é um tesouro, assim também como o próximo item da lista. Um pouco antes da viagem para Alberta, para analisar o broche, Gary e Rick estavam continuando as buscas e fazendo uma outra grande descoberta histórica e valiosa. Da mesma forma, escavando, os dois encontraram
outra joia surpreendente. Outro broche com uma pedra, ou seja, outra joia. E esta também é vermelha. Ter encontrado outra joia com certeza foi um grande momento para os Laginas. Na verdade, esse achado criou um novo apelido para Gary e Rick, os encontradores de broches. Mas, quando Marty, juntamente com seu filho Alex e Craig Tester, levaram o achado para St. Mary's University, eles descobriram que uma Bloodstone e o material eram feitos de cobre e ouro. E essa foi a primeira peça de ouro validado que eles encontraram na ilha, ou seja, outro real tesouro. E como esperado, todos ficam super felizes. Durante a quinta temporada, Jack Bagley e Dan Henske assumiram um projeto especial de limpar e peneirar cuidadosamente os entulhos que foram gerados pela escavação do buraco H8. Eles acabaram fazendo duas incríveis descobertas que podem compartilhar uma importante conexão. Eles encontraram uma peça que, à primeira olhada, já não parece possuir cortes naturais. E parece possuir a correta espessura para couro de sapato, e possui um padrão interessante na superfície. Um pedaço de couro foi o que eles encontraram, mas na verdade não é um sapato como eles acabaram descobrindo após o próximo achado que eles fizeram em seguida. Eles encontraram outra coisa interessante e parece ser papel. Talvez algo que fazia parte de um antigo pergaminho. Quando Rick, Marty e Craig se encontraram novamente com os doutores Brousseau e Young na St. Mary University, eles ficaram chocados ao saber que haviam adicionado algumas evidências físicas a uma das teorias mais persistentes de Oak Island, de que, pelo menos, parte do tesouro do Poço do Dinheiro poderia ser documentos inestimáveis. Eles descobriram que o couro e o papel estão aparentemente interligados, como se fizessem parte de um caderno. A ideia de que documentos preciosos foram enterrados no Poço do Dinheiro surgiu pela primeira vez em 1897, depois que Frederick Blair e William Chappell perfuraram o que eles acreditavam ser um cofre a uma profundidade de 6 metros. E eles descobriram os pedaços de pergaminho com as letras V e I. Mas, agora, depois de descobrir não apenas mais pergaminhos, mas também encadernação, a possibilidade de que algo verdadeiramente histórico esteja enterrado em Oak Island é mais tangível do que nunca. O que encadernação estaria fazendo nas profundezas do Poço do Dinheiro? Em 2018, Rick, Marty e Craig cercaram a enseada Smith com uma enorme ensecadeira de aço, na esperança de encontrar importantes pistas e também na tentativa de bloquear as armadilhas de inundação, que supostamente alimentam o Poço do Dinheiro com água do mar. O que eles encontraram foi de fato um cais, ou uma rampa de lançamento. A pergunta que ficou no ar foi: quem construiu isso? Quando e por quê? Para responder a pelo menos uma dessas perguntas, a equipe enviou uma amostra das toras de madeira encontradas para o cientista do clima Dr. Colin Lahec, que realizaria os testes de dendrocronologia. Os testes mostraram que a amostra foi datada como sendo da época de 1771, ou seja, anterior à construção do Poço do Dinheiro. Durante a quinta temporada, os irmãos Broches, quer dizer, Ricky e Gary Drayton, estavam tentando a sorte na enseada Smith, que inicialmente não apresentava nenhuma evolução. Mas, um momento depois, eles fizeram uma das grandes descobertas. Eles fizeram uma das descobertas mais importantes na história de Oak Island. Eles encontraram uma cruz. Rick bate o olho naquela cruz e diz que se lembra de ter visto um desenho muito parecido dessa cruz quando estava na França, numas gravuras numa prisão dos Templários em Doma. Uma das teorias mais românticas que procederam o mandato dos Laginas em Oak Island é de que a ordem medieval europeia dos monges guerreiros, conhecidos como Cavaleiros Templários, estava por trás dos mistérios do tesouro de Oak Island. Na verdade, até o momento, o povo indígena Mi'kmaq da Nova Escócia tem a lenda de que, em 1398, um cavaleiro templário chamado Príncipe Harry Sinclair chegou na costa com navios enormes e passou a ser adorado como um deus, conhecido como Glasgow. Apenas uma semana antes de encontrar a cruz em Oak Island, Gary e Rick estavam em Dome, na França, com Alex e seu outro sobrinho Peter.
investigando a conexão dos Templários. E, ao visitar uma prisão do século XIV, aonde os membros da Ordem já foram mantidos em cativeiro, foram mostrados alguns desenhos entalhados na parede. Entre centenas de gravuras que eles viram naquele dia, uma chamou a atenção. Uma combinação idêntica à cruz de chumbo desenterrada na enseada Smith. Rick estava confiante de que ele e Gary fizeram uma descoberta importante, mas ele, junto com seu irmão e Craig, também sabiam que precisavam aplicar alguma análise científica para ter certeza sobre a importância do achado. Para isso, eles se voltaram para o geoquímico Tobias Skronek, que analisou a composição do isótopo de chumbo da cruz para descobrir de quando e de onde veio. Tobias diz que acredita ter encontrado resultados muito interessantes. Ele comparou os isótopos de chumbo da cruz com os dados de depósitos aonde arqueólogos sabiam que a mineração medieval tinha ocorrido, e ele achou uma correspondência entre esses isótopos. E ele acredita ser de antes do século XV, e que os dados são consistentes em afirmar que o material vem de uma área do sul da França, e todos acham fantástico. Foi assim que eles passaram a entender uma conexão convincente entre os Cavaleiros Templários e Oak Island. O que poderia ser mais surpreendente que isso? Talvez o local que explique quando tudo realmente aconteceu, o que nos leva ao próximo achado na lista. Um ano após a descoberta da cruz, a equipe mais uma vez drenou o pântano e conduziu uma grande escavação para investigar a teoria sustentada por muito tempo pelo falecido Fred Nolan, de que o pântano foi feito pelo homem. O que resultou em uma descoberta que não apenas validou Fred, mas também uma vez apontou a possível atividade templária. A parte complicada de analisar características em pedras na ilha é de que não é possível datar uma pedra. No entanto, você pode datar os materiais orgânicos encontrados ao entorno dela. E foi exatamente o que o Dr. Ian Spooner fez ao pegar amostras no terreno para testar. E os resultados foram surpreendentes. Os resultados do material orgânico apontaram que as construções vieram de 1200 d.C., ou seja, medieval. Tudo começou quando o Dr. Spooner iniciou uma investigação na parte superior do pântano salgado. Mas o que ele primeiramente pensou ser algum tipo de parede, logo se revelou sendo algo muito importante. O pântano foi treinado cuidadosamente, revelando assim o recurso. Mas o que ele primeiramente pensou ser algum tipo de parede, se revelou como sendo o cais de pedra. O fato de que este cais que o Dr. Spooner determinou ter pelo menos 300 anos de idade e estava completamente contido no pântano só poderia significar uma coisa, de que o pântano é uma construção feita pelo homem, e que parece indicar que algo bastante grande ocorreu ali, antes da descoberta do Poço do Dinheiro. Por que alguém faria tudo isso ali, ter todo esse gasto se não fosse para esconder algo importante? Falando em pistas de tesouro, conforme os Lagunas lentamente descobriam mais do cais, eles fizeram descobertas ainda mais surpreendentes. Eles encontraram parafusos de ferro, possivelmente usado para descarregar e transportar cargas pesadas da ilha. Pedaços de barris de madeira que datavam do século XV e, surpreendentemente, um caminho de paralelepípedos que levava do pântano para as terras altas e potencialmente para o local onde o mistério de Oak Island começou há 226 anos atrás. E agora a principal descoberta. De acordo com o registro histórico, ao longo de gerações, diferentes empresas de pesquisa fizeram uma série de descobertas que sugerem que pode haver um tesouro nas profundezas do Poço do Dinheiro. Por exemplo, em 1849, membros da Truro Company perfuraram o que eles acreditavam ser 2 baús de madeira empilhados a uma profundidade de quase 30 metros. Eles também descreveram que a broca parecia estar penetrando em pedaços de metal em ambos os recipientes. Porém, inundações constantes durante as escavações de acompanhamento para recuperá-los causaram um catastrófico colapso no Poço do Dinheiro em 1861. Então, como sabemos, quase 3 décadas depois, os caçadores de tesouro Frederick Blair e William Chappell, perfurando em uma abóboda supostamente de 2,10 metros de altura envolto de concreto, descobriram um misterioso pedaço de pergaminho e restos de ouros em sua broca. Porém,
mas inundações das lendárias armadilhas frustraram esses esforços e esperanças. Pela última década, os irmãos Lagina perfuraram mais de 100 poços e cavaram 9 massivos eixos com revestimento de aço, na tentativa de verificar esses incríveis contos históricos de tesouros no Poço do Dinheiro. Nós vimos eles encontrarem mais pedaços de pergaminho, um botão folheado de ouro e até mesmo filmagens contendo imagens de vários objetos dourados a mais de 51 metros no subsolo. Mas, em 2021, que o geocientista Dr. Ian Spooner apresentou um plano revolucionário. A ideia foi de analisar os furos de perfuração que já existiam e analisar a água contida neles, pois a água desses poços deve refletir a química do solo com o qual ela interage, para assim checar se finalmente existia algum tesouro. Se houver uma grande quantidade de metal em algum lugar, deve estar vazando para as águas. Trabalhando com a equipe, Dr. Matt Lukeman e Dr. Spooner coletaram as amostras de água de vários poços que a equipe anteriormente cavara. Após a coleta, todos se reúnem na sala de guerra para ouvir os resultados das análises. E então eles descobriram que existe algo próximo ao poço que contém uma grande quantidade de prata. E eles questionaram se é um punhado de prata ou se seria do tamanho do caminhão do Gerhardt. E Dr. Ian Spooner diz que as análises indicam que a quantidade de prata é sim do tamanho do caminhão do Gerhardt. Nessa hora todos ficam muito felizes e agora estamos esperando pelos novos capítulos de Oak Island para que possamos atualizar essa lista. Espero que tenham gostado, até mais.